Muito bem, amigos, a lição número 6, a parte de segunda-feira, fala sobre a combinação divina-humana, ou como Deus pode atuar através de nós. Qual o segredo do sucesso do discipulado cristão? Seria o esforço de alguém para ir pregar o evangelho de forma incansável? Seria, por exemplo, a pessoa ter a vocação divina, acompanhada de um dom que leva a pessoa a ter satisfação em se gastar pregando o evangelho? Uma pessoa que trabalha incansavelmente 12, 14, 16 horas pregando o evangelho, isso é sucesso cristão? Qual é a finalidade desse esforço todo? Uma pessoa pode chegar a ter sucesso sem depender de Deus? Uma pessoa pode somente dependendo de Deus ter sucesso? Ou seja, eu posso estar me enganando, ficando assentado numa cadeira e pedindo a Deus que me dê o poder do Espírito Santo para que eu possa realizar. Alguns pregadores têm feito esse tipo de oratória, dizendo aos seus membros ou aos membros de suas igrejas que basta simplesmente crer, pedir o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai então cair sobre você e vai então assim ajudar você a ser um super cristão. Isso é uma ideia assim um pouco errada sobre a atuação do Espírito Santo, nos ajudando em nossas tarefas cristãs ou mesmo pessoais. Por isso que a pessoa que recebe o poder de Deus e não extravasa esse poder, não põe adiante, não se torna uma bênção para os outros. O que Deus disse a Abraão se torna verdade, ser tu uma bênção. Ou seja, o cristão tem que receber através da janela do céu a bênção, e o cristão tem que ser uma porta para que a bênção que ele recebeu possa ser então colocada em favor de outras pessoas. Isso é ser uma bênção. Uma pessoa que recebe apenas do Espírito Santo e não passa para os outros se torna como o mar morto, ou seja, que apenas recebe. Existe uma diferença enorme entre o mar morto e o mar da Galileia. Enquanto o mar morto recebe dos afluentes, dos rios, toda a carga de água, ele apenas acumula para si e não manda para ninguém. E, em consequência disso, existe uma estagnação, um excesso de sal e não há vida no Mar Morto, por incrível que pareça. Já o Mar da Galileia recebe do Rio Jordão toda a água possível e dos outros afluentes também, e ele então passa essa água adiante, transborda, deixa extravasar por outros riachos pequenos que vão então fertilizar, adubar e vai então irrigar as terras frutíferas e as terras assim que se tornam verdejantes pelas águas do Mar da Galileia. No Mar da Galileia há vida, há peixes, há algas marinhas e há então uma vida em abundância para as pessoas do lugar. Isso é se tornar uma bênção. O cristão tem que se tornar uma bênção, tem que fazer o seu esforço pessoal e com a ajuda divina se tornar uma bênção. Deus nos chamou para que sejamos vasos de bênção. Como ele disse a Abraão, como está em Gênesis 12, verso 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção. Pergunta número 2, da lição número 6, a parte de segunda-feira. O que o apóstolo Paulo falou sobre Deus nos usar e, ao mesmo tempo, nós fazermos a nossa parte. Veja os textos relacionados a isso, eu vou ler alguns. Por exemplo, Colossenses 1, 28 e 29, o apóstolo Paulo escreveu, dizendo assim: a quem anunciamos? Admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso, diz ele, também eu trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo está dizendo, Deus me deu um dom e eu estou trabalhando de forma poderosa para que esse dom seja uma bênção para outras pessoas. Deuteronômio 4, verso 4, porém, vós que vos achegastes ao Senhor Deus, hoje estáis vivos. Moisés escrevendo, dizendo, vocês estão vivos porque vocês são operosos, vocês estão vivos porque vocês se apresentaram diante de Deus e se dispuseram para a sua obra. Em Lucas 13, verso 24, Jesus disse, porfiai, ou seja, lutai para entrar ou por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, a salvação é um trabalho de esforço. Esforçais, porfiai por entrar pela porta estreita. 1 Coríntios 9, verso 25, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles
o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Então Paulo está dizendo que nós temos que lutar como um atleta luta. Um atleta se abstém de muita coisa para se tornar um vencedor. Ainda em Hebreus 12, verso 4, está escrito: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. É uma luta grandiosa. A luta cristã, Paulo diz: não resististes até o sangue. Talvez tenhamos que derramar algumas gotas de sangue, suor, para que nós possamos ser dignos de sermos chamados filhos de Deus e estarmos operando em sua obra. Então, para a pergunta, o que o apóstolo Paulo falou sobre Deus atuar nele e, ao mesmo tempo, como podemos fazer a nossa parte? Os textos mostram que Paulo disse que apresentava Jesus a todos e que ele se esforçava ao máximo. Jesus disse que devemos lutar para entrar pela porta estreita. E de acordo com o apóstolo Paulo, Paulo fazia a sua obra baseado no que Cristo havia ensinado e de acordo com o poder de Deus atuando nele de forma poderosa. Paulo foi um grande perseguidor. E quando Jesus o chamou no caminho de Damasco, ele se dispôs a trabalhar. E Jesus disse para ele: você vai ser para mim um vaso escolhido. De tal forma que Paulo assumiu essa posição e não parou mais. Os textos nos incentivam a fazermos nossa parte com esforço e dedicação. Não podemos ficar parados e enferrujados. Um homem recebeu uma sentença de 20 anos. Mas por bom comportamento, ele acabou sendo solto. Porém, quando ele estava no 8º ano da sua detenção, ele disse: sabe uma coisa? Eu não vou fazer mais nada. Quem quiser me traga comida aqui, eu vou ficar deitado aqui, só levanto para ir no banheiro ali, mas não vou fazer mais nada. E era assim que foi assim que esse homem viveu durante 12 anos dentro de uma penitenciária. Quando ele foi colocado em liberdade, ele não conseguia mais andar. Estava entrevado. Ficou tanto tempo parado que seus nervos e músculos ficaram atrofiados. Um cristão não pode ficar parado, esperando apenas as bênçãos de Deus cair sobre sua vida. Ele tem que fazer a sua parte, ele tem que se esforçar, ele tem que fazer o melhor. A atuação divina, através do apóstolo Paulo, como foi mostrado, era eficiente. E Paulo se esforçava, dando o máximo de si para realizar a obra do evangelismo. Haja vista, o apóstolo Paulo fez 3 grandes viagens missionárias e fundando várias igrejas, além de escrever 13 livros do Novo Testamento. Paulo passou para a história como o maior missionário devoto que Deus utilizou como seu instrumento de salvação. E ele se esforçava porque era um homem motivado e esforçado no trabalho. Ellen White, escrevendo em Meditações Matinais, em 1980, página 352, escreveu o seguinte: permitir que os grandes propósitos que constrangeram Paulo a prosseguir em face das privações e dificuldades vos levem a consagrar-vos inteiramente ao serviço de Deus. Tudo quanto vos vier para fazer a mão, fazei-o conforme vossas forças, seja a vossa oração diária. Senhor, ajuda-me a fazer o que está ao meu alcance. Ensina-me, Senhor, a fazer o melhor trabalho. Dá-me a energia e a animação. Ajuda-me a introduzir em meu serviço o amoroso ministério do Senhor Jesus e nosso Salvador. São palavras de motivação. Uma oração que devemos fazer cada dia, cada manhã, pedindo a Deus motivação, força, energia, coragem para fazermos a sua vontade, o seu trabalho. O apóstolo Paulo foi um grande exemplo de cristão, que se consagrou e se esforçou ao máximo para ser útil na salvação de pessoas através do poder de Deus. É lógico que ele teve muitas lutas, muitos crisóides. Como ele mesmo menciona, ele passou por muitas situações, tribulações. Ele foi castigado, passou por naufrágio, passou fome, foi perseguido por pessoas de sua própria família e religião, de seus próprios irmãos da igreja. Mas ele não desanimou, era uma pessoa animada ao máximo. Suas cartas mostram que ele ministrou a palavra de Deus de forma coerente, de forma esforçada, batizando pessoas, animando os irmãos da igreja e se tornando uma bênção para a igreja primitiva e para todos nós hoje, porque o seu exemplo nos motiva a continuarmos na vida cristã. Por isso não podemos ficar enferrujados ou parados na igreja. Se temos alguma situação inadequada, devemos resolver para que Deus possa nos utilizar como seus instrumentos e assim almas serem levadas aos pés de Cristo e a segunda vinda seja então abreviada. A história de Dietrich Bonhoeffer é uma história trágica, mas também inspiradora. Ele foi preso no tempo de Hitler, ele não concordava com as ideias de Hitler e foi levado para um campo de concentração. Mas foi um homem tão ligado a Deus
que os próprios guardas, assim, acabaram tendo respeito por Dietrich Bonhoeffer. Ele ganhou o coração de todos. E mesmo quando havia alguma desavença, os próprios guardas levavam Dietrich para conversar com as pessoas e orar com as pessoas. Foi um homem que, assim, mostrou Jesus em sua vida pessoal, mesmo no campo de concentração. Ele não desanimou e mostrou sua coragem trabalhando pelo Senhor Jesus e a favor do cristianismo. Foi um incansável instrumento de salvação nas mãos de Deus e nunca reclamou de estar trabalhando muito ou trabalhando sozinho. Muitas vezes trabalhamos na igreja, dependendo do local que você está, você faz quase tudo sozinho. Não desanime. Anime-se no Senhor, porque a sua recompensa será certa. Muito bem, servo bom e fiel. Essas palavras serem ditas sobre quem trabalha é uma bênção para a vida. Então, Deus te abençoe. Que você se anime cada vez mais. Ajuda divina misturado com a ajuda humana vai levar muitas pessoas para o céu. E teremos surpresas agradáveis por causa do nosso trabalho. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor, então, te ajude. Eu me lembro que preguei numa igreja durante muitos meses e não sabia que havia um irmão que gravava as pregações que eu estava fazendo naqueles domingos. Levava na casa de uma irmã, de uma interessada, e fazia ela ouvir aquelas pregações pelo gravador. Um dia eu estava numa igreja longe de minha cidade. Quando terminei de pregar no sábado, uma irmã veio e disse: eu sou convertida por sua pregação. Disse: mas eu não conheço a irmã. Ela disse: lembra do irmão Jonas, na igreja de Cumbica? Ele levava o gravador, colocava em cima do piano, gravava as suas pregações, e no sábado seguinte ia na minha casa e me fazia ouvir. E quando o Senhor fazia o apelo, eu aceitava o apelo no meu coração, e eu fui convertido por suas pregações. Eu digo: que louvado seja Deus. Eu poderia pensar que aquelas pregações foram em vão, mas Deus salvou muitas pessoas. Outro dia eu estava numa igreja bem distante, o irmão disse: eu fui salvo por uma pregação que o irmão fez numa semana de oração. Em que local? Já fazia mais de 20 anos. Ele disse: eu estava afastado da igreja, mas aquela semana de oração o Senhor vinha de muito longe para pregar em nossa igreja. Saía tarde, chegava tarde na sua casa. Mas eu quero dizer ao Senhor que ganhou o meu coração, estava afastado e Deus me trouxe de volta para a igreja. Está vendo? Frutos do trabalho que nós fazemos. Talvez nós não vejamos aqui, mas veremos no céu. Deus te abençoe, que Deus possa nos utilizar como instrumento em suas santas mãos. E que através disso possamos então vencer nossos crisóis, animados para a luta e ajudarmos outras pessoas a vencerem os seus crisóis, suas aflições. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos pede a nossa ajuda para que nós possamos assim ajudar na terminação da obra. Ó Senhor, teu Espírito nos ajude, nos dê animação, força e coragem. Pedimos em nome de Jesus, amém. Fica com Deus. Um beijo no coração, tenha uma feliz segunda-feira na presença do Senhor. E divulgue nosso trabalho, compartilhe, entre no YouTube, você se inscreve, ativa o sininho para receber sempre, toda vez que eu gravar, quando você ativa o sino, toda vez que eu publicar uma lição, você já recebe automaticamente, você já é avisado, tá bom? Deus abençoe você. E também nós temos os comentários da Escola Sabatina, tá? Para que a pessoa possa apresentar a Escola Sabatina. Toda quinta-feira nós publicamos para você então ter como apresentar a Escola Sabatina com histórias assim, boas-vindas para o início da Escola Sabatina, como apresentar a carta missionária, a lição e assim por diante. É muito útil. Se você quiser, depois você utiliza o YouTube para pedir. Isso aí pode também utilizar o nosso WhatsApp, que é o 98417 5514, professor brasiliano. Se cadastra, depois me pede, eu vou então colocar você no grupo da lição da Escola Sabatina, para você receber toda semana o comentário para apresentar a Escola Sabatina, tá bom? Deus abençoe, tenha uma bênção no seu coração nessa segunda-feira. Amém.